Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje, dia de doutrina bíblica. E hoje nós vamos falar, no vídeo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o noivo. Vamos falar hoje quem é um noivo, que nós já vimos, já falamos um pouco disso, mas nós vamos falar para desmistificar algumas religiões que se dizem cristãs, mas na verdade tem mantido uma certa divisão. E para você que já sabe, guarde os versículos, para você transmitir essa sabedoria, desses versículos para outras pessoas que são cristãs, mas não têm conhecimento e estão presas em falsas doutrinas, ok? Em doutrinas que não são cristãs, mas se dizem cristãs. Hoje nós vamos ler João, é o mesmo livro da nossa devocional desse ano, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, me perdoe a voz falhando, tá? É porque a garganta já está cansada. Aqui nós vamos ver no versículo 1, quem ele está falando? De Jesus. Ele está falando que Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nós vamos ver, eu vou deixar para você aí, João 8, 28, você vai ver ele falando, o próprio Cristo falando que é o eu sou. E você vai acompanhando a devocional que você vai ver o tempo todo no livro de João, o próprio Cristo se declarando ser o eu sou. E para quem não sabe quem é o eu sou, quando Moisés foi chamado pelo Criador, o Criador disse para Moisés que ele era o eu sou, só para finalizar e resumir aqui um pouquinho a história. Então, nós cremos que Jesus é o próprio Criador. E conforme nós vamos ver em Tiago 2,19, hoje eu vou colocar esse versículo aí para vocês meditarem, nós vamos ler o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ele é um só. E como nós acabamos de ver aqui no livro de João, o Criador está em Cristo e Cristo está no Criador, porque eles são um só. Imagina, para explicar melhor, vou ter que explicar assim. Imagina você é corpo, espírito e alma. Você e eu somos esses três elementos. O Criador é como se ele tivesse esses três elementos, mas ele não tem carne. É só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos. Mas ao mesmo tempo você é um só. Mas você tem espírito, você tem corpo e você tem alma. O espírito é o Criador dos céus e da terra, tem ele pleno, que é esse fogo consumidor que a gente tanto fala. Tem o Espírito Santo, e o Cristo, que veio para cá, representando esse, vamos dizer, esse corpo de carne que nós temos. Então não é tão difícil assim de entender, irmãos. Então esses três, na verdade, são um só. Nós não ficamos crendo em três deuses, nós não oramos para três deuses, porque nós cremos que Deus é um só. Entende? O Criador dos céus e da terra, para se revelar para a gente, ele sempre usa, na maioria das vezes, a linguagem do homem, para que o homem entenda um pouquinho de como ele funciona e de como funciona o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é diferente do mundo natural. Então ele tenta transmitir para a nossa linguagem o máximo possível para que nós venhamos entender isso. Então nós não acreditamos em mais de um Deus. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo a gente vai finalizar falando algumas coisas muito importantes para a doutrina básica cristã. Porque a gente precisa ter o conhecimento do que é o cristianismo, na verdade. E isso daqui que nós já acabamos de ver, essa doutrina bíblica de hoje, é o básico para você que se diz cristão. Amém? Fiquem em Cristo então e até o próximo vídeo.